Fala, peregrinos, tudo bem com vocês? Lucas Moraes por aqui. E hoje no Papo Reto eu tenho a honra de poder conversar com esse cara que é referência quando o assunto é missões. Fala, Joey, meu brother, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. E aí, galera do Papo Reto, fala Lucas, paz do Senhor a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, uma honra para mim estar aqui com vocês, né? Compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério, em missões e do Evangelho, né? Do Evangelho, o Evangelho é o centro, Jesus é o centro. Muito obrigado mesmo, uma honra. Amém. Joey, antes de nós falarmos um pouco de suas experiências, né, no campo missionário, eu vejo que muitos cristãos, principalmente os novos convertidos, eles têm muita dificuldade em entender os fundamentos da missão, né? Então eu gostaria de iniciar lhe perguntando qual a sua visão sobre esse assunto, né? O que é missão e de quem é a missão? Pois é, eu também percebo, né, essa dificuldade de entender o que é missão, de quem que é a missão. E isso muitas vezes é por falta de instrução mesmo, ensino. Que aí vai passando, né? Uma geração não ensina, a outra não ensina e se perde, né? E é muito bom você fazer esse tipo de conteúdo, né? Que vai trazendo uma instrução para a igreja e vai nos levando a compreender de fato. Daqui então, vamos lá. De quem que é a missão? A missão é de Deus. Né? Existe um termo na teologia que é missio Dei, que no grego quer dizer missão de Deus. Então nós entendemos que a missão não é da igreja, é de Deus. E qual que é a missão, né? Existe um versículo que diz que Deus estava em Jesus reconciliando consigo todas as coisas, não levando em conta os pecados dos homens. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus é estar em Jesus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, sem levar em conta os pecados dos homens. E agora ele também convida a igreja a fazer parte dessa missão. Então, a missão agora da igreja é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus nos enviou, né, com esse propósito, essa missão. Então, a missão começou com Deus Pai enviando o Filho à Terra. Então, o próprio Deus foi o primeiro missionário, né? Na forma de Jesus, Deus foi o primeiro missionário. E o Filho agora envia a igreja também a fazer parte dessa missão. Amém. Muitos acreditam que o verdadeiro missionário, né, é apenas aquele que deixou sua pátria para pregar o evangelho a outras nações. Ou seja, se eu não for para a África ou para a Ásia, eu não posso ser um missionário, sabe? E há até uma frase de Charles Spurgeon que diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você concorda que todo cristão é um missionário? Ou melhor, há diferentes tipos de missionários? Pois é, como eu disse antes, a falta da instrução nos leva também a uma má compreensão do que é missões, né? E quem é um missionário, né? Então, o que é missão, né? Missão é pregar o evangelho, né? Jesus nos disse para ir e pregar o evangelho a toda criatura e em outro momento também disse ir e fazer discípulos dele em todas as nações. Então, a missão é uma só. Né? Parece que são duas partes, né? São duas missões, mas é uma só. São duas partes de uma mesma missão. Pregar o evangelho e fazer discípulo após isso. Então, como que você faz discípulo? Primeiro você prega o evangelho, depois você discipula. Né? Então, todo mundo é missionário. Todo cristão é um missionário. Se Jesus ele chamou a igreja e enviou a igreja para isso, então todo aquele que aceita Jesus e confessa Jesus como Senhor e Salvador, agora se torna filho, discípulo e também missionário. Agora também ele está incumbido de uma missão, né? Foi enviado por Jesus para pregar o evangelho. E não, missionário não é só aquele que vai para outras nações, né? Planta igreja e tal. Missionário é todo aquele que é enviado. E Jesus nos enviou quando ele disse ide pregar o evangelho. Agora, há diversas formas, né, de fazer missões. Há aqueles que vão para outras nações e há aqueles que permanecem em sua nação, mas são enviados a serem missionários em sua faculdade, no seu colégio, dentro da sua família, porque às vezes é o único convertido dentro da sua casa. Agora você é um missionário lá dentro, né? Dentro do ônibus que você pega, dentro do Uber que você pega, dentro do mercado que você vai fazer compras, no rolê que você vai com a galera. Então você ali também é missionário, né, enviado para pregar o evangelho
e claro, com uma estratégia, não é enfiar o evangelho goela abaixo a todo custo, não. É uma estratégia, né, que você vai ter que desenvolver, né, dependendo do lugar que você está, né, dependendo do ambiente que você está. Conversando com uma galera, uma das dúvidas que mais ouço é como saber se eu tenho ou não um chamado para outras nações, sabe? Atualmente você foi enviado para a Europa, mas como você lidou, né, com as dúvidas antes e após o envio, sabe? Como que acendeu essa chama? Como foi o preparo? Como foi o processo, né, para que você viesse ser enviado, né, para outras nações? Pois é, essa pergunta surge muito. E assim, particularmente eu acho que não tem uma resposta certa para isso. Ah, como que eu sei se eu sou chamado para ir para outra nação, né, fazer missões em outra nação? Eu conheço um missionário chileno, não sei se vocês conhecem, mas ele é missionário em países perseguidos na Ásia, né? E ele, conversando com ele, assim, ele falou, cara, e ele sempre diz isso, né? Ele diz, eu nunca recebi um chamado para ir para os países perseguidos. Eu só vi a necessidade, né, de pregar o evangelho nesses países, porque ninguém vai, e eu entendi que eu precisava ir para lá, né? Que é necessário pregar o evangelho lá, e ninguém está indo, poucas pessoas estão indo. Então eu entendi que pela necessidade eu precisava ir. E cara, essa é a forma como ele vê, né? Comigo foi um pouquinho diferente, né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, ela tinha já o chamado para a Europa, para a Itália, mas eu não tinha esse entendimento. Eu sentia de ir para a Austrália, para você ter uma noção. E quando a gente começou a namorar, eu falei, Deus, não pode ser isso, né? Como que a gente vai casar e ela vai para um lado, eu vou para o outro? Então a gente precisa alinhar isso, eu preciso entender para onde você está nos chamando. E em oração eu tive uma visão, eu vi o Coliseu, né, de Roma pegando fogo de dentro para fora, né, e aquilo não consumia, como se fosse a sarça ardente mesmo, né, e era muito fogo de dentro para fora, e Deus falou assim comigo, Roma pegou fogo por causa de Nero, mas agora vai pegar fogo por causa de mim. E ali naquele momento eu tive uma convicção inabalável de que Deus estava nos chamando para Europa, né? Naquele momento Deus comunicou comigo a respeito da Itália, me levando a entender que a Itália viveria um avivamento muito grande, né? Principalmente em Roma, né? Algo que aconteceria muito em Roma e se espalharia para a Itália inteira. E conversando com outros pastores, compartilhando essa visão, com outras pessoas que oraram juntamente com a gente, no final nós entendemos em Deus que Deus está nos chamando para a Europa inteira. Então não somente para a Itália, mas para pregar o Evangelho e fazer discípulo na Europa inteira, né? Então nós entendemos que a Itália também vai fazer parte disso. Então essa foi a experiência que eu tive, com Deus me mostrando, né, que Ele estava nos chamando para outras nações. Então para cada um vai ser particular. Não tem como dizer para você faz tal coisa, né, para você ter tal resposta. Não, você vai ter que buscar em oração e entender em Deus e perceber Deus te conduzindo, né? Mas uma direção eu te dou. Não faça nada sem ter uma certeza da parte de Deus. Não tome uma decisão de ir para outra nação sem que antes você tenha palavra de Deus e certeza absoluta para isso, né? Quando Deus mostrou para a gente isso, nós fomos orando, né, para entender os tempos. E ano passado, em setembro do ano passado, Deus começou a falar comigo, me mostrando que tinha chegado a hora certa para irmos embora do Brasil para vir para a Europa, né? E setembro inteiro Deus me deu palavras, todos os dias Deus me deu palavras, né, na Bíblia mesmo, me confirmando que era chegada a hora de ir embora. Então eu não tinha mais dúvida realmente de que era a hora certa de ir embora. Então eu comecei a organizar a questão de documentação, finanças e tal. E agora eu tô aqui na Europa, né? Tô aqui na Itália, mas nós entendemos em Deus que Ele nesse momento, né, quer nos levar para Portugal para plantar igrejas lá, né? Fazer discípulos, né? Evangelizar, pregar o evangelho lá, fazer discípulos de Jesus ali e plantar igrejas lá em Portugal. Mas a Itália também vai ter o seu momento exato e nós entendemos que Deus quer liberar o avivamento não só na Itália, mas em toda a Europa e quer que a gente participe disso. Então
estamos aqui. Então não faça nada sem ter uma certeza absoluta da parte de Deus que você tem que ir para tal nação. Conheço missionários que foram, né, e se frustraram e voltaram para o Brasil porque eles foram sem uma palavra, eles foram só na emoção, né? Vamos lá, vamos pregar o evangelho. Mas eu acredito que Deus também confirma para você, mesmo que você veja a necessidade de ir em tal nação. Eu acredito que exista o tempo certo para tais coisas e Deus confirma esse tempo certo. E Deus te dá palavras a respeito dessa nação, se é para você ir para essa nação ou para outra nação, ou para ficar mesmo na tua nação e você ser um missionário dentro da tua nação. Então ore, faça direcionado por Deus. Amém. Joey, você teve uma experiência incrível no Paquistão, né? Algo que marcou muito a sua vida e que também seria legal a gente compartilhar aqui nesse vídeo. Eu creio que vai edificar muitas vidas. E, cara, como foi evangelizar uma das nações que mais persegue cristãos na atualidade, né? Se eu não me engano, o Paquistão está entre os 5 países que mais perseguem cristãos no mundo, né? Então, como que é a vida de um missionário no campo, né? Principalmente em uma nação, né, onde não aceita o cristianismo de forma alguma? Pois é, cara, o Paquistão foi um divisor de águas na minha vida. Eu costumo dizer que eu voltei de lá totalmente transformado, diferente. O que eu vivi lá naqueles 20 dias foi algo surreal, né? O que eu vi, né, lá foi transformador, assim. Eu digo que a igreja de lá é totalmente diferente da igreja daqui, no sentido cultural e no sentido de como Deus se move lá, né? Eu acredito que lá, pelos cristãos, eles, tipo, quando o muçulmano abandona a religião islâmica e se converte ao cristianismo, ele perde tudo, na verdade, né? Ele se torna tipo a escória da sociedade, o lixo da sociedade, e aí é perseguido pelos próprios muçulmanos ali, pelos cidadãos, e aí ele não tem direito a nada, não tem direito ao trabalho, médico, estudo, nada, assim. Ele pode até perder suas posses, suas terras, né, para o próprio governo, e pode até se tornar escravo ali, né? Aqueles que se tornam escravo para pagar dívidas, né? Ele se torna como uma pessoa que está em dívida, né, com o governo por ele ter abandonado a religião deles, né, o islamismo, e aí eles têm que trabalhar a vida toda para pagar isso aí, trabalham fazendo tijolo debaixo do sol e ganhando uma mixaria, e por isso tem que trabalhar a vida toda para conseguir pagar essa dívida, né? E, cara, eu acredito que para ser cristão lá tem que realmente ser verdadeiro convertido, ter tido uma verdadeira experiência de conhecer Jesus, porque não é fácil, não é nada fácil, perseguição, você morre fácil ali, né? Eu conheci alguns pastores, né, que são locais, paquistaneses mesmo, e são jovens pastores, tinham 23 anos e já eram pastores, estavam abrindo igrejas ali, né, que são pessoas que o chileno ganhou para Jesus e treinou eles. E você percebe até um amadurecimento rápido neles, porque é uma sociedade, é um ambiente que você não pode ficar brincando de ser cristão, como muitas vezes a gente vê por aqui, ou a gente mesmo passou por isso, né? A gente perde muito tempo aqui, né, brincando com o pecado, brincando de, não sei se eu acredito ou não acredito, não sei se eu vou para a igreja ou não vou para a igreja, acho que eu vou desviar, sei lá. Lá não tem isso, ou é ou não é. Por isso que quando uma pessoa se converte, lá ela amadurece muito rápido. Então eu percebi uma fé inabalável neles, assim, mesmo diante de tanta pobreza, mesmo diante de tanta perseguição, tantas dificuldades, eles não abandonam a fé. É engraçado porque eu percebo aqui, né, que muitas vezes no Brasil temos um evangelho muito adulterado, né, muito misturado com várias coisas, né. Então muitas vezes quando a gente começa a passar por algumas dificuldades financeiras, a gente já começa a duvidar da fidelidade de Deus, da bondade de Deus e se Deus existe, né. E às vezes até desviamos, né, abandonamos nossa fé porque, né, nos prometeram um evangelho de riquezas e que Deus vai resolver todos os nossos problemas, e quando na verdade a gente vê que os perrengues continuam vindo, as dificuldades financeiras continuam vindo e Deus não é um gênio da lâmpada, a gente se frustra, né? E lá eles
é o contrário. Eles se convertem e sabem que eles vão acabar perdendo tudo diante da sociedade, porque a sociedade não aceita cristãos. Então eles sabem das consequências de se tornar cristão. Ainda assim eles se convertem e permanecem na fé, e eles não abandonam a fé, mesmo perseguidos. Então eu voltei pro Brasil dizendo assim, cara, eu preciso me parecer mais com esses caras. Eu preciso ter uma fé inabalável como eles têm. E eu vi coisas extraordinárias, né? Milagres acontecendo, curas e milagres acontecendo de uma forma muito leve e rápida. Quando aqui no Brasil, às vezes, a gente precisa, para ver milagres acontecendo, curas acontecendo, que eu já vi acontecendo em alguns cultos que a gente fazia na praça, em Curitiba, mas às vezes tinha que insistir muito por causa da pouca fé das pessoas, entendeu? Então as pessoas eram incrédulas quanto a isso, e isso podia também dar uma dificuldade para que Deus agisse, né? Então lá era totalmente diferente. As pessoas tipo procuravam para você orar por cura, para você fazer um milagre ali, né, em nome de Jesus, colocar a mão sobre as enfermidades. Então as coisas aconteciam muito rápida, né? Eu vi muitas pessoas ficando endemoniadas lá no meio da multidão dos cultos, e a gente expulsando os demônios, né? Eu vi muitas pessoas sendo curadas instantaneamente de tumores, né? Problemas no corpo, porque eles não têm saneamento básico, não tem muita questão de medicina, de vacinas, né? Tratamentos. Então eles vivem com muitas deformidades físicas, né? Vivem com muitos problemas de saúde. Então a gente orava por eles e eles eram curados, né? Pessoas se convertiam. A gente fez uma cruzada nos últimos dias que a gente ficou lá, e mais de 10 mil muçulmanos, 10 mil pessoas participaram ali, e muitas se converteram, muitas curas aconteceram, muitas pessoas foram libertas dos demônios, e eu vi tudo isso, gravei tudo isso, e foi incrível. Então transformou a minha vida, né? Eu voltei querendo ser mais parecido com eles na fé e no amor que eles têm por Deus, a tal ponto de, independente das circunstâncias, não abandonar a minha fé, né? E então, cara, aquilo foi transformador, foi uma experiência maravilhosa. Mas o campo missionário realmente é difícil, né? Por isso que eu digo, né, tem uma palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando você tiver dúvidas e tiver dificuldades, é essa palavra que vai trazer a certeza de volta de que Deus te chamou para essa nação. Então você não vai abandonar o campo, né? E conheço esses pastores ali muçulmanos não, paquistaneses, né, que são pastores cristãos ali, que são jovens. Eles são ameaçados de morte todos os dias, mas ainda assim eles não desistem. Mas eles sabem que talvez uma hora ou outra eles vão acabar morrendo, né, pelo evangelho, e ainda assim eles não saem de lá. São missionários locais, plantam igrejas no Paquistão, nas comunidades locais ali, e pastoreiam pessoas, e sabendo que eles poderiam vir para o Brasil, para qualquer outra nação, e não sofrer esse tipo de perseguição, eles continuam lá amando o seu povo, pregando o evangelho para eles, e sofrendo as ameaças de morte dos muçulmanos ali. Então o campo missionário não é brincadeira, mas com a graça de Deus e o seu poder sobre nós, o seu favor, nós conseguimos nos manter firmes e pregar o evangelho, e se necessário for, a gente morre por Jesus sem negar o seu nome, por causa desse poder que habita em nós, dessa convicção que nós temos de quem Jesus é, de quem nós somos. E que conselho você daria aos novos missionários dessa geração? Que conselho eu daria? Cara, principalmente dedique-se a conhecer verdadeiramente Jesus. Dedique-se a conhecer verdadeiramente Jesus e as Escrituras. Sabe, a gente no Brasil, eu vejo que, e talvez em outras nações também, mas eu tenho propriedade de falar mais do Brasil mesmo, a gente tem uma grande dificuldade, né, em manter uma vida de oração e leitura da palavra. A gente sonha, né, com ser enviado para missões, fazer missões, né, pregar o evangelho, ser pastores. A gente vê os eventos, né, que são organizados em estádios e tal. A gente se empolga com isso, mas a verdade é que tudo isso é em vão se a gente não conhece Jesus em oração e na leitura da palavra. Porque
Pregar o evangelho, fazer missões, consiste em você falar de alguém que você conhece para alguém que não conhece essa pessoa. Agora minha pergunta é, como que você vai fazer missões se você não conhece Jesus em intimidade através de oração e leitura da palavra? Né? Nossa maior dificuldade, né, como jovens, está em manter, né, a constância numa vida de oração e leitura. Então, o meu conselho para vocês é sonhem sim, né, em pregar o evangelho, seja no Brasil, seja fora, em outras nações, em ser missionários, seja no Brasil ou em outras nações, mas reguem esse sonho em intimidade com Jesus, conhecendo Jesus e a sua palavra. Sabe por quê? Porque toda vez que vier o dia mal, vier o desânimo, seja no campo ou seja em casa, o que vai fazer com que você não desista e não volte atrás é essa intimidade. É o quanto você conhece Jesus. Aqueles que não conhecem Jesus não têm raízes nele, não conseguem perseverar nos dias maus. E eu vou te dizer, os dias maus vêm e eles vêm com tudo, vêm com 2 pés no teu peito, querendo te derrubar. Seja em missão ou não. Então eu vou dizer para você, tem momentos que a gente pensa em desistir. Eu tô aqui no campo missionário, eu tô aqui na Europa e daqui a pouco eu tô prestes a ir para Portugal pra gente começar lá a nossa vida. Minha esposa e meu filho estão no Brasil ainda. Eu tô indo para Portugal para começar a trabalhar, né? E lá também vai ser um campo missionário, meu trabalho, né? Não só a sociedade como um todo, a cidade de Braga onde nós vamos morar, mas também o meu trabalho será o meu principal campo missionário e vamos plantar igrejas lá, né? Vamos fazer, né, o nosso trabalho ali, ganhar pessoas para Jesus. Mas às vezes o desânimo vem, a dificuldade vem, e quando a gente vê, cara, às vezes o dinheiro é curto, às vezes a saudade da família vem, meu filho e minha esposa estão longe, e pô, às vezes tem dificuldade no meio dos processos, e o desânimo vem, o dia mal vem. Mas se você não conhece Jesus intimamente, não conhece sua voz, você vai voltar atrás, você vai desistir. Mas se você o conhece, você vai saber que as dificuldades vêm, as frustrações vêm, mas Ele está com você como Ele prometeu para nós. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele estaria com a gente até o fim dos tempos. É isso que importa. Não importa qual é a frustração, não importa qual é a dificuldade, não importa qual é o desânimo, não importa qual é o problema. O que importa é que Ele está com você. O problema é que se você não o conhece, você só conhece esse texto porque você já ouviu falar, mas você não o conhece intimamente, e você não vai crer nessa verdade que Ele está com você te sustentando. Aí você vai desistir. Então meu conselho para vocês é: conheçam Jesus intimamente, devorem a palavra de Deus, estudem os evangelhos, estudem as cartas de Paulo, compreendam, né, o evangelho de Cristo, vivam, se alimentem do evangelho, porque é esse o nosso alimento espiritual. Jesus é o nosso alimento espiritual, é o pão que desceu do céu que nos alimenta. Se alimentem dele todos os dias, se revistam de Cristo e após isso vão e façam discípulo de Cristo em todo lugar, seja no Brasil e seja nas nações. Esse é o meu principal conselho. Se você tiver essa base, se você fizer isso, eu tenho certeza que o dia que você for enviado para o campo missionário, você será bem sucedido. Te garanto. Uau, cara, isso é tremendo, sabe? Esse é o nosso maior chamado, conhecer Jesus e ser achado nele, sabe? Permanecer no lugar secreto, num lugar de intimidade, até que Deus nos envie, né? E, cara, para nós encerrarmos aqui, o papo tá legal, tá maneiro mesmo, muito edificante, né? E que conselho você daria, mas agora referente ao preparo e formação de um missionário, sabe? Aquele que almeja pregar em outras nações, qual seria o preparo, né? O que ele tem que entender nesse processo de formação para que ele venha ser enviado? Segundo conselho que eu te daria é: estude a cultura do país que você está entendendo que Deus quer te enviar. Se você já tem, né, no coração ardendo por uma nação, então o que você precisa fazer é
estudar a cultura, estudar a língua local, principalmente ter o inglês básico, né? De tudo que você for fazer, tem o inglês. Sem o inglês você não consegue se comunicar, você não consegue fazer nada. Você precisa ter o inglês, né, avançado para você conseguir conversar com as pessoas, estudar a língua materna do lugar, né, a língua que eles falam, estudar a cultura, estudar a história do país, estudar a política do país, estudar a religião daquele país, a religião predominante e as religiões que também tem, né, naquela nação. E voltando para a cultura, uma das coisas que eu ouvi do Chileno Vergara é que você não conquista uma nação que você não ama a cultura. Nós aqui no Brasil, infelizmente, somos ensinados muitas vezes a odiar a cultura e ir contra a cultura, não se envolver com a cultura do nosso país. Na verdade, isso é errado, isso acontece, né, por um receio de, às vezes, levar, né, as pessoas a se perderem na cultura, né? Na verdade, nós temos que amar a nossa cultura e amar a cultura dos outros países, porque somente assim você vai conseguir alcançar as pessoas desse país, né? Tudo que tem a ver com pecado dentro de uma cultura, você não se envolve, você redime, você transforma através do Evangelho. Mas tudo aquilo que não é pecado e faz parte da cultura local, você precisa se envolver, você precisa conhecer, você precisa amar o tipo de vestimenta, né, o tipo de comida, aquilo, a música que eles escutam, o porquê, né, daqueles ritmos. Eu lembro que quando eu fui para o Paquistão, nós tivemos aulas com algumas pessoas que eram cristãs e eram locais paquistaneses, né, pastores paquistaneses ali, e eles nos ensinaram tudo sobre a cultura do Paquistão, sobre o idioma. Nós tivemos que aprender o idioma paquistanês ali, que na verdade era Urdu, chama Urdu, né, o idioma geral. O Paquistão tem várias línguas, vários idiomas dentro do mesmo país, mas a língua mais falada daquela região era Urdu. Nós tivemos que aprender várias palavras, né? Era por semana pelo menos 15 palavras por semana que a gente tinha que decorar e saber o significado. Então a gente aprendeu também isso, a gente aprendeu a história, a gente aprendeu sobre o islamismo, como evangelizar um muçulmano, o que tem que falar, o que não tem que falar, né, nas primeiras abordagens. Isso é muito importante, né? Se você não se interessa pelo país que Deus está te enviando, então é melhor você nem ir, porque na verdade você vai acabar se frustrando e vai acabar até cometendo graves erros naquele lugar onde você vai criar barreiras ao invés de pontes, né, para o evangelho ser espalhado. Então estude, né, a cultura, ame a cultura do país, ame aquele povo a tal ponto de você, é como se você fizesse parte daquela cultura. Paulo lhe falou sobre isso quando ele disse: eu me fiz de judeu para ganhar os judeus, me fiz de gentil para ganhar os gentios, me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de fraco para ganhar os fracos. O que Paulo quis dizer? Toda vez que ele ia para uma cultura, ele vestia aquela cultura, ele se envolvia, entrava naquela cultura. Paulo foi o cara que mais trouxe o entendimento da graça, né? As doutrinas da graça, o entendimento da nova aliança de Cristo, né? E a doutrina da igreja, né? Mas quando você vai ler, né, a história em Atos e até outras epístolas de Paulo, você vai perceber que quando Paulo estava no meio de judeus, ele acabava até se comportando como um judeu e participando de algumas cerimônias dos judeus ali. Por quê? Porque Paulo entendia que ele precisava se fazer de judeu para ganhar os judeus. Ele amava a cultura deles, mesmo que no seu coração ele entendia que não precisava mais daquelas cerimônias da lei judaica, né? Porque ele tinha entendido o evangelho de Cristo. Mas era necessário se envolver com a cultura para ganhar o povo. Então, o meu segundo conselho é isso. Se envolva com a cultura, estude a língua, estude tudo que você puder. Vá pronto para o país que Deus está te entregando em tuas mãos. Joey, meu amigo, cara, muito obrigado mesmo por compartilhar aquilo que Deus tem feito em você e através de você. E sem sombras de dúvidas, esse bate-papo nos impulsionou a sair da zona de conforto, sabe? E a entender nosso real propósito, que é conhecer Jesus e torná-lo conhecido, né?
Mas louvo a Deus pela sua vida, foi um papo muito edificante e obrigado aí por mais uma vez ter aceito esse convite, por ir compartilhar, né, grandes experiências, né, que você teve e está tendo com Jesus. Muito obrigado mesmo, Joey. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido nesses anos de missões. Eu tô envolvido com missões desde 2013, né? Desde quando eu tinha 20 anos, né? 20 para 21 anos, entrei para missões e, bom, foi o começo e eu vou morrer nisso aí, porque eu creio que Deus me chamou para isso, para ser um missionário, pregar o evangelho nas nações, plantar igrejas, discipular as nações para Jesus e até que ele volte. Então, o meu desejo para vocês é que vocês possam ser cada vez mais cheios de amor pelos perdidos, a tal ponto que vocês, tudo que vocês pensarem seja: vamos alcançar mais pessoas para Jesus, vamos ganhar mais pessoas para Jesus, seja no Brasil, seja em outras nações, que vocês possam amar os perdidos, amar as pessoas como Jesus as ama, chorar pelos perdidos como Jesus chorou, e que vocês realmente possam se envolver com missões. E se vocês entenderem que mas Deus não tem para mim uma nação, né? Eu entendo que eu tenho que ficar aqui no Brasil. Então seja um missionário no Brasil e também apoie missionários que estão no campo, né? Muitas das dificuldades dos missionários que estão em campo fora do Brasil é questão financeira, porque muitas vezes a gente não tem como se sustentar, né? Tendo trabalhos normais, né? E às vezes a gente acaba dependendo, né, de outros, né, de pessoas que se dispõem a ofertar, a mandar um valor mensal, mas às vezes, né, em momentos difíceis, né, é onde o bicho pega de verdade, e quando há crises, né, acho que o primeiro corte que rola é dos missionários. Então, e eles acabam ficando muito sem o que fazer, né, sem recursos, né, em países que não são os deles, né, que às vezes não conhecem muito bem, e aí fica difícil se sustentar. Então, apoie missionários, né, que estão no campo. Isso também é ser um missionário. Ser missionário também se faz com suas ofertas e suas orações, não somente indo, seja em outros países ou no seu próprio país, mas também ofertando e orando por outros missionários. Então, que Deus possa te usar grandemente na vida de muitas pessoas que passarem na tua frente, que você seja um missionário aonde você estiver, que você seja uma testemunha poderosa, cheia do Espírito Santo, que você possa agir no poder do Espírito Santo, na autoridade de Jesus Cristo, fazendo as obras maiores que ele disse que nós faríamos, curando, liberando milagres, curas, palavras proféticas, liberando destinos, né? Abrindo os olhos aos cegos, abrindo os olhos espirituais aos cegos, pregando o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus, e você seja poderosamente usado por Deus nessa geração e que você influencie outras gerações. Então é um prazer, foi um prazer estar aí com vocês, e eu tenho certeza que eu ouvi muito das coisas que Deus vai fazer através de vocês. Galera, tamo junto, até a próxima, é nóis.